Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo. Nós iremos trabalhar nessa aula de hoje atomística. Vamos entender o conceito de átomo, nêutron e íon. Tranquilo? Então está aí, professor Paulo, às suas ordens. Vamos aprender um pouco de química. Bom, para nós entendermos aí sobre átomo, nêutron e íon, nós iremos precisar lembrar de modelos atômicos. Na verdade, nós só iremos precisar lembrar do modelo de Rutherford, que é o que traz as partículas constituintes do átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons, ok? Os outros modelos nós não vai haver necessidade de falarmos agora. Vocês estão observando aí o modelo de um átomo. Esse modelo do átomo contendo núcleo e eletrosfera. Esse modelo de átomo aí, ele foi proposto por Rutherford. Tá bom? Lembrem aí, modelo de Rutherford, o átomo apresentando duas regiões distintas. O núcleo, essa região central, onde nós temos partículas positivas e partículas sem carga. As partículas positivas são os prótons e as partículas sem carga são os nêutrons. Na eletrosfera, nós temos as partículas negativas, que são os elétrons. Lembrou aí um pouquinho da estrutura atômica? Átomo com núcleo e eletrosfera. Núcleo contendo prótons e eletrosfera contendo elétrons. Especificamente essas duas partículas que nós iremos utilizar para entendermos o conceito de átomo neutro e íon. Os nêutrons nós não iremos trabalhar com ele agora, tá bom? Então observe aí três átomos representados. Observe também que nós temos aí as partículas próton, representado pela bolinha vermelha. Nós temos a partícula nêutron, representado pela bolinha amarela. E nós temos o elétron, representado pela bolinha verde. Tá bom? Veja a perguntinha aí abaixo. Quais partículas estão em números iguais em cada átomo acima? Então, quais são as partículas em cada átomo aí que apresentam números iguais? Vamos olhar para esse primeiro átomo. Esse primeiro tem um próton e um elétron. Então, a quantidade de próton aqui é igual à quantidade de elétron. Então, nós temos um átomo neutro. O conceito de átomo neutro é o seguinte: é um átomo que apresenta a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de partículas positivas igual à quantidade de partículas negativas. Então, esse átomo ele é considerado neutro, tá bom? Observe que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Quantidade de prótons sendo igual à quantidade de elétrons, um vai anulando o outro. Daí o caráter neutro, tá bom? Nesse outro exemplo, nós temos o átomo, nesse átomozinho do meio aí, contendo dois prótons no núcleo, duas bolinhas vermelhas, e dois elétrons na eletrosfera, ok? Duas bolinhas verdes. Também apresentando quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, portanto, um átomo neutro. O terceiro exemplo, nós temos o átomo contendo 3 prótons e 3 elétrons, ok? Mais um átomo neutro também no nosso exemplo. Então, respondendo a nossa pergunta, quais são as partículas que estão em números iguais aí em cada átomo? O número de prótons e o número de elétrons, dando aí o quê? Os átomos nêutrons. Então, eles são átomos neutros porque estão apresentando a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Fechou o conceito? Átomo neutro, quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Vamos para o próximo passo. O que são os íons? Íon é a espécie química que apresenta a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Nós vimos agora há pouco que o átomo neutro ele apresenta a quantidade de próton igual à quantidade de elétrons. Nos íons, não. A quantidade de próton vai ser diferente da quantidade de elétrons. Nós teremos íons aí com a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons, e nós teremos íons onde a quantidade de prótons vai ser menor que a quantidade de elétrons. Vamos ver esses casos aí, tá bom? Observe aí que, mais uma vez, nós temos a representação dos prótons com as bolinhas vermelhas, os nêutrons bolinhas amarelas e os elétrons com bolinhas verdes. O elétron negativo, o próton positivo e os nêutrons zero, carga zero.
Observe que nessa representação, nós temos aí uma espécie com um núcleo contendo prótons e nêutrons. Nesse núcleo, nós temos 4 prótons e ele tem a sua eletrosfera contendo 2 elétrons. Então, dá para perceber que nós temos aí uma espécie aí onde a quantidade de prótons ela é diferente da quantidade de elétrons? Poxa, peraí, se a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons, nós teremos um íon ou um átomo neutro? Aí nós teremos um íon, porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Nesse nosso exemplo, vocês estão percebendo que o núcleo lá está apresentando 4 prótons e a eletrosfera está apresentando 2 elétrons. Portanto, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Foi o que nós falamos agora há pouco. Existem íons onde a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Tranquilo? Observe aí a representação do berílio. O berílio aí, ele é o seu símbolo Be, com o número atômico 4 e o número de massa 8. Tranquilo? Bom, será que nós conseguiríamos responder qual é o número de prótons do berílio? O número de prótons é 4, porque é igual ao número atômico. E o número de elétrons? Você consegue determinar o número de elétrons nessa espécie aí? O número de elétrons nessa espécie aí, da forma que está sendo representada, vai ser igual ao número de prótons, ou seja, 4. Tá bom? Então, eu tenho um átomo neutro da forma que está sendo representada. E como é que nós teremos uma representação quando ele não é átomo neutro? Dá uma olhada agora o que foi que surgiu. Surgiu uma carga. Essa carga significa que ele não é átomo neutro, ele é íon. Gente, os átomos nêutrons, eles formam íons. O átomo neutro pode formar íon positivo ou um átomo neutro pode formar íon negativo. Nesse caso aí, o berílio formou um íon positivo. Como é que acontece a formação de um íon positivo? O íon positivo se forma quando o átomo neutro perde elétron. Tá certo? Então, quando o átomo neutro perde elétron, nós temos o íon positivo. Ok? Íon positivo chamado de cátion. Observe que agora vai ser possível nós determinarmos a quantidade de elétrons. Olhando só para essa representação aqui, você vai fazer a determinação da quantidade de elétrons considerando o número atômico e a carga, ou seja, a quantidade de prótons e a carga. Como é feita essa continha? Diferente da matemática, você não vai fazer 4 mais 2. Para determinar a quantidade de elétrons, aqui não vai ser obedecida a regra de matemática. Você vai fazer assim, quando a carga for positiva, para determinar a quantidade de elétrons, você vai fazer número atômico menos a carga. Como assim? Desse jeito. Para determinar a quantidade de elétrons, quando o íon for positivo, é número atômico menos a carga, ou seja, 4 menos 2, que vai dar 2 elétrons. Ok? Então, observe que agora eu tenho essa espécie, que é um íon. Essa espécie agora aqui está sendo representado pelo átomo ao lado aí, pela representação ao lado aí. Tranquilo? Ok? Então, observe que a espécie ao lado tem 4 prótons e 2 elétrons. Entendeu aí? Íon positivo é a espécie que se forma quando um átomo neutro perde elétron. Vamos ver um outro caso. Nós temos esse caso aqui dessa representação. Nesse caso, eu tenho aí no núcleo 8 prótons. E na sua eletrosfera nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então, observe que a quantidade de prótons, 8, e a quantidade de elétrons, 10. Essa espécie, portanto, apresenta a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Então, nós não temos um átomo neutro, nós temos mais um íon nessa representação. Nesse caso aqui, a quantidade de prótons ela é menor que a quantidade de elétrons. Poxa, espera aí. Quando a quantidade, olha lá para cima, quando a quantidade de prótons ela é maior que a quantidade de elétrons, aí nós temos um íon positivo.
positivo. Vamos ver aí quem é que representa essa espécie. O oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Então, no núcleo são 8 prótons. 8 é o número atômico, 8 prótons. A massa 16. A massa nós iremos usar agora, tá bom? Para entender o conceito de íon. Então, o oxigênio aqui, ele tem número atômico 8, portanto, ele tem 8 prótons. Qual a quantidade de elétrons que ele está apresentando aí no formato de agora, do jeito que ele está? 8 elétrons também, porque não tem carga nenhuma, ok? Quando não tem carga na representação, nós temos um átomo neutro sempre nas representações. Observe agora que surgiu uma carga menos 2 para o oxigênio. Então, significa que o oxigênio aí se transformou em um íon negativo. O átomo neutro aí formou um íon negativo. O íon negativo ele se forma quando um átomo neutro ganha elétrons. Vocês viram que o íon positivo é quando se forma quando o átomo neutro perde elétrons. O negativo ele se forma, o íon negativo se forma quando o átomo neutro ganha elétrons. Então, é possível determinarmos o número de elétrons dessa espécie aí? Sim, você pega o número atômico e faz a continha ao contrário também. Se você fez a conta ao contrário aqui, olhando para a carga 4 menos 2 e não 4 mais 2, achou a quantidade de elétrons. Para achar a quantidade de elétrons, você vai fazer a continha também ao contrário. Não vai fazer 8 menos 2, você vai fazer 8 mais 2. Quando for negativo, você faz a continha ao contrário, ok? Então, 8 mais 2, nós teremos nesse íon aí 10 elétrons. Ficou um pouco desproporcional, mas tudo bem, ok? Então, vocês estão vendo aí íon positivo e íon negativo. Observe que na representação ao lado, ele agora está mostrando o íon de oxigênio. Tranquilo? Ok? Núcleo com 8 elétrons, com 8 prótons, aliás, e eletrosfera com 10 elétrons. Tranquilo? Então, gente, olha só. O íon positivo, ele é chamado de cátion. Então, o íon positivo chamado de cátion. E o íon negativo, ele é chamado de ânion. Confere? Tranquilo? Tudo certinho? Tudo entendido? Íons, espécies que apresentam quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons, e átomos neutros são espécies que apresentam quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Tranquilão, gente? Então, entendido? Qualquer dúvida você volta ao vídeo, revisa para fixar e faz exercícios aí. Até uma próxima aula, se Deus quiser, bons estudos e até lá.